Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando que frequenta há anos uma congregação que ensina a salvação pelo batismo, frequência ao templo e obras da lei, cujos membros dizem receber revelações diretamente do Espírito Santo como se fosse pão quente saído do forno. Com tudo isso, você ficou em dúvida se poderia perder sua salvação por pintar as unhas ou usar maquiagem. Você ainda conta que depois que começou a frequentar essa denominação, desenvolveu síndrome do pânico e vive em constante pavor da morte e do inferno, o que tem afetado em muito a sua vida. Com o tempo, você passou a acreditar que quanto mais dura e rígida for a doutrina de uma igreja, maiores as chances de se alcançar a salvação, mas você confessa não ser capaz de seguir todas as doutrinas dessa igreja. As suas angústias são as mesmas de muitas pessoas sinceras que me escrevem, contando da pressão e do terrorismo psicológico que sofrem dentro desse e de outros sistemas religiosos igualmente legalistas e exclusivistas. Hoje, muitos saem dessas igrejas precisando de tratamento psiquiátrico por conta das ameaças de fogo e enxofre para quem não reza segundo o seu catecismo. Isso quando a pressão não acaba levando ao desespero, à devassidão e até ao suicídio. Eu digo devassidão porque alguns, depois de caírem num pecado grave e receberem dos membros dessa organização uma sentença de perdição eterna, sem possibilidade de perdão, mergulham na bebida, nas drogas e na prostituição. Quando você está dentro de um sistema assim, de duas uma, ou acaba sofrendo de problemas psicológicos por não ser capaz de lidar com o jugo que é colocado sobre você, ou então se acomoda e vira um fariseu hipócrita, posando de justo, de pessoa fiel, de pessoa obediente, vestindo a roupa que a denominação determina. Jesus denunciava pessoas religiosas assim. Ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Felizmente você está sentindo essa angústia, o que demonstra que não é como os outros, que vivem ali mostrando boa aparência na carne, como fala Gálatas 6,12. Os Gálatas eram cristãos que estavam sendo influenciados por judaizantes legalistas que os obrigavam a limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade, como descreveu o Senhor em Mateus 23, 25. Isso incluía serem obrigados a se circuncidarem, que era uma ordenança da lei, que incluía eliminar a cobertura de carne, de pele do prepúcio, do órgão sexual masculino. No Novo Testamento, nós entendemos que aquilo lá na lei não tinha qualquer efeito real na vida da pessoa, mas era uma figura que representava exteriormente aquilo que deveria ter acontecido no interior da pessoa, ou seja, a eliminação da influência da carne na vida do crente. Paulo deixa claro que os que insistiam em aplicar esta e outras ordenanças da lei mosaica, só estavam interessados na aparência. Veja o que ele diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, de 12 a 15. Portanto, entenda que a vaidade da qual acusam você está realmente no coração daqueles que se orgulham de se vestir de uma determinada maneira, pois a vaidade pode estar no coração do religioso independente do tipo de roupa, cabelo ou falta de enfeites visíveis. Eu gosto de lembrar da lenda do guru indiano que vivia no palácio do Marajá, perturbando a sua consciência por causa da sua riqueza. O guru queria que o Marajá abrisse mão do seu palácio, da sua riqueza, e vivesse uma vida simples como a do próprio guru, que só tinha, coitado, um calção para vestir e uma cuia para comer. Um belo dia, enquanto o Marajá ouvia paciente as acusações de materialismo feitas pelo guru, um grande incêndio irrompeu no palácio e todos precisaram correr, salvando apenas suas vidas, nada mais.
Do lado de fora, o Marajá olhava entristecido para toda aquela riqueza sendo transformada em cinza. Mas o guru corria de um lado para o outro, insistindo que as pessoas tentassem apagar o incêndio de qualquer maneira, desesperado, aflito. O Marajá estranhou aquilo e perguntou a razão de tamanho desespero. Afinal, disse ele ao guru, santo homem, acabei de perder tudo e a partir de hoje sou um homem pobre como você e mesmo assim não estou desesperado, mas estou resignado com a minha desgraça. Por que você está aflito? Aí o guru explicou o motivo de sua aflição. É que eu esqueci a minha cuia lá dentro. Eu quero tranquilizar você dizendo que a sua salvação não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer, mas com o que Cristo fez. Você recebe totalmente por graça a salvação, que é um favor imerecido. E nem mesmo é você quem a conserva válida até morrer ou Cristo voltar. É Ele que não deixará que coisa alguma abale essa sua posição na qual Ele coloca o crente. Jesus é quem garante que não é você quem conquista a vida eterna, mas é Ele quem a dá e também fala da garantia eterna e imperdível dessa salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca, 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 jamais, nunca hão de perecer. E ninguém, nem o diabo, nem o próprio salvo, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10, 27 a 29. Se alguém ensinar que a sua salvação depende da roupa que você veste, de algum ritual de batismo, de pertencer a uma determinada congregação, ou de qualquer coisa que venha de você, essa pessoa ou igreja que diz isso, nunca conheceu o evangelho verdadeiro da graça. Se a salvação fosse por mérito, Cristo não precisaria ter vindo morrer. Nós nada podemos fazer por nós, além de crer no Salvador e recebermos dele a certeza de vida eterna. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Jesus também assegurou que a vida eterna é algo que você recebe e tem agora mesmo em vida. E não é uma vã esperança de que no final Deus venha julgar você para saber se você merece perdão dos seus pecados. Não! Ao contrário, o crente nem sequer entrará em julgamento, em juízo. Não será julgado o crente. Na verdade, é de Jesus quem fala isso. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem agora a vida eterna. E não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Dentre os muitos erros desse sistema de doutrinas que aprisionou você todos esses anos e causou toda essa inquietude, está a leitura e meditação na palavra que não é encorajada, dando-se maior valor às supostas revelações instantâneas apresentadas nos cultos. Você já deve ter citado alguma passagem para contestar algo e alguém diz para você, a letra mata, sem entender que a letra que mata é a letra da lei de Moisés. Morreram 3.000 pessoas depois que a lei foi dada lá no Monte Horebe. A falta de apreço pela palavra de Deus nesse sistema religioso que você está, chegou a tal ponto que recentemente a organização, os líderes da organização, sim, porque existe um corpo de liderança, excluiu ou alterou e até alterou letras de hinos que diziam que a Bíblia é a palavra de Deus, trocando isso pela afirmação errônea de que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Bom, assim fica mais fácil de explicar caso alguém venha contestar que alguma doutrina ou costume ensinado ali ou profetizado não esteja de acordo com a Bíblia. Basta dizer que aquela passagem que, em particular, na Bíblia, não é a palavra de Deus, mas é meramente a palavra de Moisés, de Josué, de Davi, de Paulo, de Pedro, de Tiago, seja lá quem for. Esse truque dá até para usar nos evangelhos, para as palavras que Jesus falou. Sim, basta dizer que aquilo não foi o próprio Jesus quem escreveu. Portanto, não é a palavra dele, mas sim de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, que escreveram o que eles acharam que Jesus teria dito. Percebe? Ali se acredita também que somente o batismo que os seus membros promovem é verdadeiro, e só os batizados assim podem ser salvos,
Com isso, fecham os portões do céu, pelo menos pelo período de quase 2000 anos, já que a organização só passou a existir no início do século XX. Antes disso, a graça e o batismo verdadeiro que alegam possuir ali não teriam sido possíveis. Essa religião faz também uma estranha mesmo, distinção entre saudar um irmão com a paz de Deus e a paz do Senhor. Nunca usando essa segunda forma, paz do Senhor, porque alegam que há muitos senhores, enquanto só existe um Deus. Ora, será que alguém não é capaz de discernir de que Senhor está falando quando diz a paz do Senhor? Na minha cidade eu tenho um amigo chamado Jesus. E eu sei bem que quando eu oro ao Senhor Jesus, não é com esse amigo que eu estou falando. Se essas pessoas lessem a Bíblia, e não versículos isolados, veriam que logo após a palavra de Deus dizer que há muitos deuses e muitos senhores, ela deixa claro quem são o Deus e o Senhor para o crente. Veja a passagem. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8, de 5 a 6. Alguns dessa seita costumam me escrever fazendo perguntas curiosas, do tipo: só posso dormir vestido? Não posso ir à praia? Não posso usar bermudas? Posso andar sem camisa? Só posso orar de joelhos? Seria motivo de riso essas perguntas se não fossem justamente regras assim, que levam muitos ao desespero, principalmente se você morar numa região quente demais, se trabalhar de salva-vidas numa praia, você não vai poder trabalhar de roupa, se for carteiro no Brasil ou policial na Austrália, onde o uniforme são bermudas, e coisas semelhantes. A falta de estímulo para que leiam a Bíblia leva a esse tipo de ignorância, que não sabe que Paulo e Silas, na prisão, não oraram de joelhos, porque eles estavam com os pés presos num tronco, no chão, deitados ou encostados na parede, no máximo, mas não dá para ajoelhar com o pé preso no tronco. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou, lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 23 a 25. Nós não vemos Paulo e Silas falando assim: carcereiro, por favor, vem soltar o pé do nosso tronco, nós precisamos ajoelhar para orar. Não. Muitos dessa religião me perguntam se podem ler a Bíblia sem camisa ou de bermuda. Ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir, a capacidade de ouvir, pela palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus a nos falar. Você conseguiria imaginar um Deus pequeno, entre aspas, tão limitado que só conseguisse falar com as pessoas se elas estivessem vestidas de uma determinada maneira? Esse Deus minúsculo foi inventado por religiões que colocam 1000 restrições para as pessoas se aproximarem dele. São como aqueles discípulos sem noção que desejavam impedir os meninos de se aproximarem de Jesus. Sempre que alguém disser a você que Deus não poderá fazer algo por você, pode ter certeza de que há alguém querendo usurpar o poder que pertence a Deus. É alguém que quer se tornar o seu Deus, para você precisar recorrer a Ele sempre que tiver necessidade, como se fosse um porteiro do céu que decide quem pode ou não falar com o seu chefe. Será que Isaías deixou de ser profeta, de falar com Deus ou ouvir a voz dele, enquanto andou nu durante 3 anos? Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço por 3 anos. Isaías 20, versículo 3. Pense nas muitas pessoas que são pegas por um tsunami, por uma enchente ou por uma enxurrada e são despidas pela força das águas que arrancam suas roupas. Estariam elas impedidas de pedir por socorro a Deus, a menos que encontrasse alguma roupa decente entre os destroços para poder vestir? Quando eu morava no interior de Goiás, eu vi os passageiros e o piloto de um avião bimotor acidentado saírem nus dos destroços com seus corpos totalmente queimados. Eles morreriam nos dias que se seguiram. Aí eu pergunto, teriam eles ficado impedidos de clamar a Deus por terem perdido suas roupas nas chamas, hein?
De acordo com essa religião, que ensina que você não pode ler a Bíblia ou orar a menos que esteja bem vestido, pessoas como as que eu citei estariam em uma área sem conexão direta com Deus e sem condições de clamarem por auxílio. Eu não posso imaginar maior crueldade do que um ensino assim. O meu Salvador morreu despido e na cruz não apenas intercedeu por seus algozes e também clamou a Deus. Para esses fariseus, Jesus perdeu ali a sua conexão por não estar de terno e gravata. Fuja dessa religião que coloca empecilhos na sua comunhão com Deus, na sua liberdade para ler a Bíblia, onde e como bem entender, e principalmente em sua certeza de uma salvação eterna, recebida por graça, e não por algum batismo inventado na primeira década do século XX. Nem pense que você pode se salvar por frequentar algum templo construído por homens, ou pela submissão às profetadas de quem pensa estar falando, ou trazendo um pão quente de revelação da parte do Espírito Santo de Deus. Nem perca tempo. Não faltam passagens na Bíblia para denunciar a maldade que está envolvida em doutrinas assim. O Senhor, isso mesmo, aquele Senhor que morreu e ressuscitou para nos dar a paz, não foi nem um pouco politicamente correto ao denunciar esse tipo de hipocrisia. Ele disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Mateus 15, de 7 a 9, Lucas 11, versículo 52. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.